Boa noite, Taninha Joia. Boa noite, minha amiga. Luci Júlio. Obrigado, boa noite, sejam bem-vindos. Ariane, Magali, Valteci, tudo bem? Que bom, quanto tempo? Saudade, hein? Quanto tempo sem fazer? Tá você e Júlio? Manda um abraço pro Júlio, meu irmão. Gente da melhor qualidade. Taninha, boa. Um abraço pro Joia. Estão aí entrando, boa noite a todos. Vamos começar hoje a fazer uma live hoje aí bacana. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com uma mulher de fé, uma mulher que tem um ministério aí de música. Eu vou ficar quieto, você imagina que eu vou ficar bem quietinho. Márcio, seja bem-vindo, boa noite. Vamos entrando pessoal. Então eu estou aguardando a nossa convidada de honra, Zezé Luz. A mulher de muita luz. Márcio lá de Orlando, meu irmão. Boa noite, como é que tá essa terra boa aí? Cara, aí tô aí de novo. Valteci, um abraço. Boa noite. Grande Márcio. Um abraço para esse homem aí de Deus também, do Terço, lá de Orlando. Fiz uma live muito bacana com o Márcio. Deus quiser, a gente vai fazer outra aí. Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Eveline, estou esperando a minha amiga convidada, Dona Dilma, tudo bem? Tânia Russo. Estou esperando a entrada Zezé Luz nesse nossa live hoje à noite aqui, terça-feira. Deixa eu ver aqui com a Zezé. Deus seja louvado. Zezé, entrou. Vamos pegá-la aqui? Vamos pegar a Zezé? Zezé entrando vai ser bom, vai ser legal. Oi, Zezé, boa noite, minha amiga. Boa noite, meu querido. A paz de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Para sempre louvado. seja louvado. Que alegria. Realização de um sonho poder estar com vocês aí nessa noite, nesse dia que hoje está se findando, né? Conforme o Frei Velho sempre fala, né? Nós agradecemos pelo dia que inicia, agradecemos pela noite que vem. A gente louva e agradece a Deus e espera um novo dia. Essa é a nossa esperança, a esperança de todos nós cristãos. Que Alegria, bom, meu irmão. Zezé. Nossa Senhora está aí do teu ladinho e meu Cristo Redentor está aqui atrás cuidando da gente. Amém. Tô pegando só a mão do Cristo. Você Amém. tá só o Cristo Redentor, você tá pegando só Então, essa cabeça eu aí. posso até colocar o Cristo todinho aqui para vocês. Olha, esse é um quadro belíssimo que eu presenteei a minha irmã. E aí, de vez em quando, eu pego. Olha que coisa linda aqui, ó. Ai, bonito, bonito. Ó, é Pessoal do lindo, Rio de né? Janeiro, que bom, que bom. Então, eu vou deixar o Cristo. Nós estamos precisando muito, né, Zezé? Ah, sim. Não tem a menor dúvida. Então, gente, boa noite. Essa é a Zezé que canta maravilha, canta e encanta maravilha. Primeira vez que eu vi a Zezé cantando, não sabia se era Fafá cantando ou se era Ramalho. A mulher canta muito. Eu não vou nem cantar aqui, que vocês sabem, de vez em quando eu canto, para Você espantar canta, as você tem uma pessoas. voz linda. Você Não, tem não, uma não, não voz canto não, linda, Zezé, linda. não, não. Obrigado, obrigado. Você é maravilhosa. Zezé, vamos contar um pouquinho da sua história. Eu sei que a sua história é bonita. Vamos falar hoje sobre o poder do louvor na música, qual a importância desse louvor, a importância de rezar, de cantar e agradecer a Deus, né? Então, Zezé, fala um pouquinho aí. Você faz uma apresentação, a gente vai se batendo papo e vamos apresentando para as pessoas que estão entrando aí. Eu sou a Zezé Luz, cantora católica, também tenho um trabalho missionário, que é a Luta Pro Vida no Brasil, com os meus grandes parceiros, o Marcos, a Claudinha, seus filhos, a família Demaré inteira, são todos nossos colaboradores na causa Pro Vida. Mas eu sou cantora, é que geralmente sobressai mais o meu trabalho missionário, mas eu venho aí de uma história, né? Eu sou nordestina, sou de Campina Grande, Paraíba, eu vinha da música secular, e felizmente em 2003 eu voltei para a Igreja Católica. Na verdade, eu nunca saí, mas eu não era uma católica, eu não poderia dizer que eu sou católica, que eu era católica, porque eu não tinha uma vida, eu diria, a disciplina, né? Mas eu fiquei um bom tempo afastada, foram quase de 18 a 29, 34 anos, foram mais de uma década afastada dos sacramentos, né, da nossa igreja. E a partir da minha experiência do Crisma foi que eu voltei para nunca mais abandonar a minha fé
E o louvor, ele me atraiu, né? Eu lembro que quando eu fiz passei pelo processo de, obviamente, de um ano do RICA, né? Que é toda a construção da gente retornar e conhecer, e comecei a me apaixonar pela igreja. Eu falei, meu Deus, eu repetia muita frase de Santo Agostinho, tarde te amei, porque quando você percebe o quão maravilhoso é estar na presença de Deus, você diz, ai Senhor, por que eu não vim antes? Então, o meu processo de conversão foi um processo de amadurecimento, né, obviamente, na minha fé, e a partir do Crisma, eu me dediquei a todo um trabalho pastoral, e aí eu queria ir a 3, 4, 5 missas por dia, porque eu queria compensar o tempo perdido, e eu via muito os louvores, sentava no último banco da igreja e falava assim, ai meu Deus, tu sabes, né, tu sabes do meu desejo, eu queria que o Senhor me ajudasse a resgatar o meu dom, de ser ministra de música, e se isso acontecer, você pode ter certeza que eu não vou mais cantar para o mundo, eu vou cantar para ti, para que almas possam ser alcançadas, assim como a minha foi. E aí o processo de conversão veio, e também com ele, Deus me deu o dom de gravar, de compor, né, e eu comecei a cantar a minha história. Então, as minhas primeiras músicas nasceram em ritmo de forró, contando a minha história. E aí resultou num CD que eu vim gravar muito tempo depois, quando eu conheci a Elba Ramalho, quando eu reencontrei a Elba Ramalho, e aí ela falou para mim, me ensina a salvar vidas, que eu te ensino tudo de Nossa Senhora. Aí eu falei, se tudo de Nossa Senhora pode ser um CD, você me ajuda a gravar um CD. E aí eu descobri que ela tinha um estúdio, e no dia 13 de maio de 2013, um pouco antes da Jornada Mundial da Juventude, ela falou, você só tem esse dia de hoje para gravar com a minha banda, e eu vou te dar de 13 horas, né? Ou seja, 13 horas no início da tarde até 1 hora da manhã. E nessas 12 horas nasceu o CD, a Vitória já chegou em ritmo de forró. E aí a gente Zezé, começou a fazer o nosso trabalho de evangelização. vamos cortar um pouquinho, porque está indo muito rápido e a gente quer tirar dúvida. Então, Sim, você voltou para a igreja por um chamado da Crisma. Eu estou falando isso que tem muitas pessoas que participam com a gente, estão fazendo a sim. Crisma agora pela live, né? Estão Uhum. sentindo a importância desse sacramento, que é a Crisma, né? E então, você, até esse ponto, antes da Crisma, era uma católica como muita gente católica de carteirinha. O que Isso. tocou? A gente vai voltar na música, com certeza, no louvor, nessa sua amizade com a Elba, vocês gravaram. Hoje o trabalho é muito bacana, né? O que ela faz de evangelização também, como ela foi tocada, Sim, você deve sim, ver. Mas o que foi sim. na Crisma que você ouviu, que você viu, que você percebeu, que deu essa vontade de voltar para a igreja? O que foi? O convite, como é que foi? A experiência do Crisma, para mim, foi um divisor de águas, um transformador, a partir do batismo no Espírito Santo de Deus, da minha sede, do meu desejo de me renovar, de conhecer e de viver aquilo que os meus catequistas falavam, né? Eu não pensava que o aprofundar na fé, ele depende 99% do teu desejo de coração. E ali eu me debrucei no sentido de buscar a Deus, de buscar essa experiência de aprofundamento com o amor de Deus. E eu desejava ardentemente ter a confirmação da minha fé por tudo que eu aprendi do que era a igreja, e principalmente daquilo que, durante todo o período do Crisma, eu fui exortada a entender, e aqueles paradigmas eu deixava para trás, porque eu conheci algo que era totalmente diferente daquilo que as pessoas falavam para mim. Eu tinha medo de me comprometer 100% e a minha fé tirar algo de mim. E isso acontece muito quando a gente está nesse processo de conversão, de crisma, para fazer o crisma. Eu lembro que eu iniciei a catequese por crisma durante 3 anos e eu abandonava. Ou Nossa. seja, eu só voltei porque eu estava numa mesa de cirurgia. Eu poderia dizer que com risco de vida, de uma infecção de uma cirurgia que eu fiz, de endometrioma de parede abdominal, como sequela do aborto provocado, né, da violência que eu sofri lá atrás. E aí eu vim sofrer esse dano físico. E eu lembro que eu estava na mesa de cirurgia pela segunda vez, em menos de 3 meses. Eu peguei a infecção absurda
e eu levei o Salmo 71, coloquei embaixo do travesseiro do hospital, e o médico, antes de me levar, eu prometi para Deus, eu fiz uma promessa para Deus. E a minha irmã, que sempre foi a minha intercessora, falava para mim, você não pode fazer promessa de tolo. Deus não se agrada disso. E aí eu falei para Jesus, se você me tirar dessa cirurgia com vida, eu te prometo que eu vou te seguir até os últimos dias da minha vida, que eu vou te servir, que eu vou falar do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, de tudo que tu és. Então, Senhor, se eu sair daqui com vida, eu entro no crisma e vou me crismar. Então, eu precisei passar pela dor, pela tribulação, pela perda, pelas consequências, pela depressão, para depois de uma década de sofrimento eu voltar para a igreja e fazer o crisma. E isso se deu porque a minha irmã levou a minha filha para fazer a catequese. Aí eu ia para as Santas Missas, ficava lá no último banco, e aí eu só ficava lá olhando, ficava ouvindo a palavra, ficava ouvindo a homilia, e ali eu falava assim, tem alguma coisa diferente aqui. E assim, quando você abre a tua visão, quando você abre a tua mente para o sagrado, para tudo de bom que Deus tem para te dar, você permite, né, enterrar a tua mulher velha, né? Então, eu lembro que quando eu cantava Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim. Nesse vela por mim eu falava, no momento da bebida, no momento da queda, no momento da dor, no momento da depressão, no momento da tentativa de cortar os meus pulsos, no momento que eu queria desistir da vida, ele velava por mim. Ou seja, eu só não cometi o erro e eu não tirei a minha vida, ou me destruí, porque até mesmo na minha ignorância, ele estava velando por mim. E aí eu chorava, 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 chorava. E lembrava de toda a minha história. E falava assim, meu Deus, o que tu queres de mim? Então, a partir desse desejo de entrega, de dizer assim, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim, conforme a Virgem Maria falou, né? E aí eu vim conhecer Nossa Senhora também a partir do Crisma, aprender a rezar o Santo Terço no Crisma. Né? O Crisma, para mim, eu digo que foi a ponte para que eu pudesse retomar a minha história com Deus, retomar a minha história, tá me ouvindo? Ouvindo, tô ouvindo. E hoje dou meu testemunho para muitos, muitos, muitos jovens, adultos, onde tem crisma, os padres sempre me chamam, inclusive para falar, obviamente, do quinto mandamento, mas eu falo, você está tendo a oportunidade hoje de salvar você e a tua família inteira, porque se credes, tu e tua família será salva. Então, Amém. seja o primeiro a se levantar e a dizer, Senhor, eu estou aqui, usa-me conforme a tua vontade. E aí eu preciso reconhecer que eu fui atraída por esse louvor, né? Eu vi os meninos do ministério que hoje todos participam da minha banda, fazem shows comigo, e eu falava assim, eu queria tanto, Senhor, ter essa experiência de Ti. E foi nessa experiência de igreja, de oração e de canto, que Deus me veio dar a palavra, que foi Isaías 61, que é a minha palavra de vida. Eu me apropriei do perdão de Deus, e aí busquei, dentro da renovação carismática, né, todo um processo de reconciliação, o perdão das minhas faltas, do meu pecado, das minhas culpas, e assim eu fui vivendo. Aí, quando fiz experiência de oração, eu fui batizada com o dom da alegria. Eu vi Jesus na Marília, que era uma das instrutoras na época da Helena Rios, lá na oficina de oração que eu fiz em 2005. A Marília, para mim, era a face de Jesus. A Marília que mora em Vila Isabel? Isso. Acho que é Vila Isabel. Ela veio para mim transfigurada como Jesus, o olhar de Jesus. E Jesus não chorava, Jesus não baixava, ele olhava nos meus olhos e ele sorria. E aí eu comecei a sorrir, 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 com uma alegria exultante que eu nunca tive na minha vida. Aí Jesus está te batizando com o dom da alegria. Então, apesar de tudo, de todas as dores e sofrimento, eu levanto todos os dias, eu olho para o céu e digo, Senhor, obrigado, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, porque tu és misericordioso, tu és compaixão, tu és bondade, tu és tudo. Eu acho que ninguém pode viver sem louvar a Deus. Ninguém pode existir sem reconhecer que nós temos um Deus que é amor. Ele é justiça. E o amor que ele tem
por todo ser que ele criou. Ele nos quer nessa alegria. Ele quer que a gente se deixe levar por ele, reconhecendo, né? Que nós possamos reconhecer que ele não nos culpa de acordo com as nossas faltas, porque senão, se a gente não tiver essa dimensão desse perdão de Deus e do amor dele, e no louvor ele fala, né? Quem louva, canta, reza 2 vezes, né? A minha vida é um louvor, eu saio cantando louvor, levanto cantando, deito, levanto, aí vem uma música nova, eu escrevo de madrugada, porque eu digo, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. E assim a gente Então, vai Zezé, levando esse amor. então, Zé, que bonito o seu testemunho. Espero que as pessoas que estão ouvindo, né, estejam sendo já tocadas. Muitas pessoas às vezes falam assim: eu não sou digno, né? Eu acho que eu não vou fazer. Por que que eu vou fazer? O meu passado é tão feio. Deus não julga ninguém. Eu sempre, Deus sempre está de porta aberta. Basta que você dê seu sim, que nem você deu seu sim, e deixe Deus transformar a sua vida, né? Você é uma mulher Com certeza, transformada. Você está com sempre certeza. rindo. Até nas missas que nós tivemos agora na pandemia, aquelas missas aí do Frei Velho, eram poucas pessoas, mas você cantava com uma alegria muito grande, isso toca as pessoas, né? Quando você faz para Deus com alegria. As nossas atitudes para Deus é diferente. As pessoas tocam pela nossa testemunho, pelo nosso jeito de agradecer, mesmo na dificuldade. Você falou agora qual de nós, muitas pessoas podem estar nos ouvindo também, acorda de manhã, triste, chateado por alguma coisa, mas se a gente souber louvar a Deus, que liberta, né? Que nos liberta, que nos cura. Né? Você falou também de Paulo, Exatamente. é a passagem de Atos, né, 16, que eu acho linda essa passagem, né? Paulo lá preso, né, Uhum. passando dificuldade, mas mesmo na prisão, ele está louvando, ele está agradecendo, toca tanto lá o soldado que pergunta, né, o que é que eu vou fazer, né? Creia tu e tua família será salva. Zezé, Exatamente. se você crê verdadeiramente, tu e tua família será salvo. Aí você começa a agradecer. Você tem uma família, tem uma irmã maravilhosa, Cida, né? Tem a Essa minha mulher irmã, de a minha Deus. intercessora, tem a minha família, que são os meus irmãos do ministério. Estou aqui com o Alexandre Augusto, também é músico, compositor, Vai me cantar, né? segue. Alexandre tem a música aí, Daqui a né? pouco, vou te mostrar o Alexandre Tchau. aqui, pai do Arthur, excelente Oba! compositor. Ah, podemos cantar a música de Nossa Senhora que você fez. Ele tirou em segundo Fez. lugar no concurso aí na nossa Olha, paróquia. chique, chique. É, fez Theotokos, ele fez uma música para Nossa Senhora. E a Legal. gente tem essa família, nós somos uma família. E aí a gente sai pregando, eu tenho feito bastante encontros, quando, obviamente, esperando passar a pandemia, a gente faz congresso só para mulheres, né? Eu lembro que nós fizemos um com a Aline Brasil, tínhamos 1.000 mulheres, só estava Alexandre de Preto lá, porque ele foi para me acompanhar na música, era o bendito fruto lá entre as mulheres, né? E eu tenho levado muito o meu testemunho eu diria, de cura, né? Porque eu passei por todo um processo, obviamente, danoso, né? Que foram as consequências da prática do aborto. E o Projeto Esperança, que é um projeto da nossa Igreja Católica, que nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Chile, perdão, nos Estados Unidos é o Projeto Raquel. E aí a gente tem esse carisma especial de falar para as mulheres e o encontro dos homens. A gente faz homens de valor e mulheres privilegiadas. E Olha aí que eu legal. tenho os meus irmãos, tanto no forró, no meio de São João, nos shows que a gente fez, vários shows para a Rádio Catedral, e a gente fez bastante show no passado. Esse ano a gente ficou na quarentena e também agradecendo e louvando e fazendo as lives, eu ia para casa do Alexandre, ele vinha aqui com outros irmãos também. Todos eles são, graças a Deus, de caminhada, católicos, de oração. E a gente está sempre orando, e eu estou sempre falando, quantos filhos tem? Só tem 2, está mais novo, vamos lá, vamos ter mais um filho, porque a gente tem que povoar essa terra, né? Já que eu não posso Isso. mais, eu falo para eles. Mas é isso, a gente vai cantar assim. Tem uma canção do Então, Alexandre que é muito linda, que chama-se Lutando em Meu Lugar. E eu queria partilhar com vocês essa canção. A gente fez acústico, é um rock, mas a gente fez acústico no Dalcides e ele ficou apaixonado. E como a gente está aí na quarentena de São Miguel Arcanjo, que Deus possa, através de seus anjos e santos e arcanjos, acompanhar todos aqueles que estão aí nos assistindo hoje. então, Zezé, canta essa música e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o teu testemunho com a Elba Ramalho, como chegou Nossa Senhora na vida de vocês. Vamos lá. Ah, beleza.
Deus manifestou o seu poder em favor do povo de Israel. Há uma batalha pelo ar. Ele está lutando em meu lugar. O seu anjo vai me proteger. A vitória eu sei, irei cantar. Sua glória o mundo então verá. Ele está lutando em meu lugar. Os que me perseguem cairão vencidos, porque Deus é maior. Deus é maior. Quantos livramentos já ganhei, posso testemunhar. Deus está sempre a me guardar. Ele luta em meu lugar. O poder de Deus abriu o mar. Deus abriu o mar, fez o coxo andar e o cego enxergar. A mulher que parou de sangrar, Ele está lutando em meu lugar. Os que me perseguem cairão vencidos, porque Deus é maior. Deus é maior. Quantos livramentos já ganhei, posso testemunhar. Deus está sempre a me guardar. Ele luta em meu lugar. Bacana. Linda essa música do Alexandre. Lutando em meu lugar. Parabéns, Alexandre. É linda essa canção. Falei, só troca o meu forró por louvor. E eu louvo forroziano também, né? Meu CD é todo de música. Eu não sei disso, já vi lá ensaio até na igreja do forró comendo solto lá. Para evangelizar. Amiga, Zezé, vamos contar aí para esse povo, né? Você é uma mulher de Deus, uma mulher também de Nossa Senhora. Nós, como católicos, sempre estamos aí junto com Nossa Senhora, com Maria. Como é que foi essa história sua com a Elba Ramalho? Como é que foi o toque da Elba Ramalho? A história, assim, hoje eu vejo a Elba Ramalho rezando o texto praticamente todo dia pela live, né? Puxando o texto. Eu digo todo mais que ela tem mais feito. Hoje pessoas ouvindo ela rezando o texto que cantando, né? Que bonito, como Nossa Senhora chama, né? Como Nossa Senhora realmente precisa da evangelização. Como é que é essa história, então, você com ela na conversão? Nosso encontro foi proporcionado por Deus através do nosso apostolado Provida. Eu tinha uma marcha prevista aqui no Rio de Janeiro, era uma caminhada, e aí eu liguei para ela, ela estava nos Estados Unidos, lá onde o filho dela, o Luan, fazia faculdade, e ela falou, olha, chegando no Rio eu te procuro. E aí nós marcamos uma reunião, aí ela veio nessa abertura da caminhada, acabou não acontecendo a caminhada porque estava no período de eleição, mas a gente fez um encontro fechado ali no santuário de adoração perpétua, né, na ocasião. E aí ela veio, falou assim, eu queria te conhecer, porque já tinham falado de você para mim, a gente veio também das experiências de luta, né, no Provida, e ela conta uma história muito, muito bacana do nosso encontro, né, pessoal, além desse encontro do santuário, que foi no sepultamento de um projeto de lei que tramitava há muitos anos em Brasília, e a gente
sepultou esse projeto naquela época. E ela veio, teve a experiência dela, saiu de Medjugorje, ela disse que veio para a Itália, e na Itália, na Fontana di Trevi, passou um grupo, e era um grupo de Providas, e eles convidaram ela para participar de uma marcha em Brasília. Então, de alguma forma, o Provida já estava, né, assediando Elba, digamos assim. Mas só uma Até que pergunta, ela não era católica praticante. Ela foi ela tocada em já, Medjugorje, ela sempre foi, era católica, mas ela desviava, ia para Frei Luís, esses lugares, para buscar oração e tal. E em Medjugorje ela teve um impacto, né, eu diria que foi assim, o encontro dela com Nossa Senhora, o testemunho dela é belíssimo quando ela fala, e o que nos reuniu foi realmente o trauma que ela tinha do aborto, né, de um aborto provocado, e eu quando procurei ela. Eu sei que depois desses encontros, né, informal, ela me chamou, eu fui para a casa dela para conhecer o santuário, que ela tem um lugar de oração maravilhoso, muitas imagens lindas e tal. E aí ali a gente sentou, eu e ela. Ali a gente abriu o nosso livro das nossas histórias, né? E aí foi quando ela pegou na minha mãe e falou: me ensina a salvar vidas, que eu te ensino tudo de Nossa Senhora. Eu lembro que ela falava assim: vocês carismáticos falam muito do Espírito Santo, mas não falam de Maria. Eu falei: mas minha filha, Maria é por excelência a portadora do Espírito Santo. Então a gente não, ela não conhecia muito a renovação carismática, né? Começou a conhecer mais através de mim. E assim, a Elba é hoje uma referência, e essa aproximação se deu com o desenrolar de irmos até as gestantes, dela dizer que eu quero aprender, eu quero viver isso, eu quero ajudar a salvar vidas, é um ato de reparação, né? Eu quero, me ensina tudo. E eu digo que eu entrei, obviamente, com vantagem, porque no ano seguinte ela me levou para Medjugorje, junto com o padre Pedro Steppen, né, eles financiaram a minha ida a Medjugorje, e eu tive a maior e melhor e estupenda experiência de Nossa Senhora. Nós fizemos a nossa consagração em 2012, nossa consagração total à Virgem Maria, pela forma de São Luís Maria Grioni Montfort. Fizemos a nossa consagração juntas, e aí eu passei a rezar o rosário e viver, né, e ter essa experiência com Nossa Senhora. E lá em Medjugorje, nós nos encontramos. Eu fui pela Polônia para conhecer os santuários da Polônia com o Padre Pedro, fui em São Maximiliano Maria Kolbe, visitei todos os santuários, até irmos de ônibus, foram 21 horas de estrada, eu e o Padre Pedro e um grupo de 48 pessoas, e nós fomos nessa experiência de louvor. Eu cantava em português e os irmãos entendiam o que eu cantava, orava e o padre traduzia, mas a minha experiência em Medjugorje é uma experiência, eu diria, íntima, pessoal, intransferível e estupenda, e ela falou assim: vai para Medjugorje. Da mesma forma que ela me deu, que Nossa Senhora me deu o apostolado, que falou para eu levantar minha cabeça, parar de chorar e salvar vidas do aborto, ela vai te dar uma resposta para aquilo que você precisar. E eu precisava de uma resposta. E aí eu tive essa experiência no Cruiser, foi uma coisa, assim, meu Deus do céu. Uau, muito lindo mesmo. Aquela subida, conta aí, porque eu vou a Medjugorje há mais de 20 anos. Né? Eu me lembro que a primeira vez que nós subimos, eu falei: mas subir esse morro, está lá em cima, necessidade. Aí você vai rezando, vai subindo, e hoje eu vejo na experiência das pessoas, já fui várias vezes, as pessoas quando chegam ali, teve uma senhora uma vez que falou para mim, sabe, Zé, quando você chega, é um rio ali, é um rio seco, cheio de pedra, é impossível, pessoa de idade. Ah, Marco, por que as pessoas não fazem aqui melhorias, uma escadinha para a gente subir? Eu falei: a Nossa Senhora quis assim, o que é de Nossa Senhora. E ela fez, eu me lembro que ela só fez a experiência, que ela foi meio que reclamando, parecendo que às vezes a gente tem culpa, né? E eu falei: vai subindo devagarinho, vai rezando, vai subindo. E ela chegou lá, Nossa Senhora. E quando ela chegou a Nossa Senhora, ela chorava muito, porque o subir aquilo ali já é algo sobrenatural. O que você sentiu naquela subida? Aquela subida, cada um tem uma história, até chegar onde Nossa Senhora aparece. Ali é lindo, é lindo. Eu posso tentar sintetizar isso em 5 minutos, porque foi uma história realmente de transformação e de resposta, que foi uma experiência mística que eu tive com Nossa Senhora, porque eu já tinha passado por todo o processo de acompanhamento pós-aborto, mas eu chorava muito ainda, sabe? Faltava alguma coisa para esse meu
meu recomeço, para que eu pudesse realmente ter essa experiência de perdão. E Nossa Senhora, ela foi, né, ela foi minha mãe naquele momento. Ela é minha mãe sempre, mas aquele momento de forma especial, ela fez o seguinte para mim. Eu saí com esse grupo todo, lá de Varsóvia. Nós fomos por Wadowice, que é a cidade onde São João Paulo II nasceu, e eu tinha beijado a última veste que ele celebrou. Então, eu sou apaixonada por São João Paulo II. E aí eu já Dois. vinha, dois, né? E aí eu já vinha nessa expectativa, né? Eu visitei os seminários, os santuários e tal. E para Medjugorje eu fui por último, eu tinha passado já um tempo lá, acho que uns 15 dias, em peregrinação, dando meu testemunho em todas as paróquias, 3, 4 paróquias por dia. Na hora do momento da homilia, os padres abriam, eu dava o meu depoimento, meu testemunho de vida, dentro do contexto, obviamente, da liturgia. Os padres me traziam, e eu percebia que ali na Polônia é o berço, sabe, da vida, onde as pessoas têm isso muito latente, nos murais da igreja, as crianças rezando o texto, é uma disciplina, muita catolicidade, as pessoas muito fervorosas. Então, eu cheguei lá em Medjugorje com toda essa bagagem, digamos assim, dessa vivência, né, de estar falando muito da minha vida, e a cada momento que a gente fala dessa experiência, a gente percebe que Deus vai curando a nossa alma. E lá eu fiquei hospedada num lugar, ela chegou no dia seguinte, ficou no centro, num hotel muito simples, lá é tudo muito simples, você sabe É. disso. E aí, lá, nesse dia, de subida do cruiser, que é o mais alto, né, o pódromo é o menor, eu subi fazendo a via sacra com o padre Pedro. A Elba não estava com a gente, ela foi de madrugada, ela foi muito mais cedo, ela sobra ali de pé descalço. Eu fui de tênis e com um seminarista e um irmão, Frei, me rebocando, me levando lá para cima, né? Porque não dava, as pernas, eu não aguentava subir aquilo ali. Até que a peregrinação foi assim, a gente começou a fazer a via sacra e oração. Então, no primeiro mistério, a primeira estação, a segunda estação, na terceira estação teve um depoimento de uma mulher que teve uma experiência profunda, também de aborto, e toda a emoção daquela via sacra foi com relação a esse crime que fere o coração de Deus. E a gente pedindo perdão, e a gente orando. Aí na quarta estação, uma senhora deu esse testemunho. Na sétima estação, uma outra pessoa do Canadá, porque nesse grupo de peregrinos que foi comigo, tinha pessoas da Alemanha, do Canadá, de Varsóvia, de todo aquela região, né, da Austrália, Áustria, que é caminho, e a gente foi com essa peregrinação, cada um tinha sua experiência. E aí o padre intercalava comigo, e eu fazia os momentos de oração, de reflexão, e ele traduzia, e eu cantava, e as pessoas ouviam. E assim foi. Então, quando chegou na 11ª estação, eu tive uma experiência, que eu estava um pouco afastada do padre, eu creio que uns 4, 5 metros, e aquelas 48 pessoas, que lá você sabe, cada grupo vai, né? As etnias, as pessoas dos países vão, aquilo é incrível, incrível. Eu vi japonês ajoelhado rezando texto, chinês, é uma coisa alucinante aquilo lá, é muito lindo. E aí aí o padre desceu e falou assim, você vai dar seu testemunho. Não, antes dele falar que eu ia ter que dar o testemunho, você vai dar o seu testemunho. Eu falei, sim, padre, eu vou dar meu testemunho. Antes desse episódio dele descer e falar comigo, aconteceu algo que foi uma experiência mística. Ali, naquela 11ª estação, já subindo, é impossível ter ali moradores, casa, porque só via galho e pedra, só tem galho e pedra. E aí eu vi choros de criança, gritos de criança, mas era um choro, era um pranto, era muito choro, muito choro, muito choro, muito choro. E aí eu começava a olhar para o lado, olhava para o outro, olhava para o padre, e ninguém esboçava nenhum tipo de reação. Eu falei, meu Deus, será que eu estou enlouquecida? Será que essa é a resposta que Nossa Senhora quer me dar? Olha, eu falei, será que essa é a resposta que ela quer me dar? De eu perseverar, de eu continuar na minha luta, porque ainda existe, né, muitas pessoas que estão sofrendo, muitas vítimas desse holocausto silencioso que é o aborto. E aí eu vi esse choro todo, fiquei muito comovida com aqueles gritos no meu ouvido de criança chorando. Aí foi quando ele falou, você vai dar seu testemunho. Eu falei, tá bom, eu vou dar, mas pode ser na 15ª estação? Não sei por que eu pedi 15ª.
Aí ele falou, pode. E aí a gente continuou, rezando, subindo, subindo. Quando chegou na 15ª estação, eu fiquei um pouquinho afastada, assim. Eu nunca falei isso em público, só em retiro fechado. E aí eu estava muito emocionada. E aí eu falei assim, antes que eu comece a partilhar com vocês a minha experiência de vida, de conversão, o meu testemunho, eu gostaria de fazer uma pergunta, na ousadia, Marcos. Nem eu acreditei que eu fiz isso. Eu falei, alguém de vocês, na 11ª estação, ouviram um choro, grito de crianças, como se fosse crianças sendo levadas para um matadouro, muito grito de crianças? Eu me remeti a Herodes, né? Herodes, quando mandou matar as crianças de até 2 anos. Essa foi a moção que Deus me deu na hora, mas não era isso. E aí 5 desses 48 pessoas levantaram as mãos. O que eu ouvi, mas 5 pessoas ouviram os gritos, o choro. E eu falei, eu não sei o que vocês vieram pedir para Nossa Senhora nessa peregrinação, mas o que ela diz ao meu coração é que ela está entregando para vocês uma missão. Nos vossos países, que vocês possam retomar as suas histórias, mas vocês não vão chegar de mãos vazias, porque ela vai estar instruindo vocês a salvar vidas do aborto. Beleza. Disse, eu falei, olha, que experiência estupenda, né? Falei aquilo, eu comecei a falar da minha experiência, falei de tudo que eu tinha passado, falei do meu reencontro pessoal com Cristo, da minha experiência de vida, de oração, de pregação e de atendimento, e falei lá na 15ª estação. Cheguei lá na cruz, aquela cruz lá de cima, deixei um fetinho, deixei meu cartãozinho, na época do instituto que eu estava como voluntária, sempre fiz meu trabalho voluntário. E aí eu falei, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, Nossa Senhora me deu esse presente, né? Eu vou continuar meu apostolado. No dia seguinte, nós fomos na imagem, que é do do monte menor, que é o Pódromo. Você sabe o nome lá. Sim. Descendo de lá, na parte da tarde, eu fui para o Santuário de Santiago. Isso a Elba não estava comigo, a gente se encontrava na hora das missas. Outro para rezar, porque os padres confessavam, o padre Pedro confessava mulheres que tinham experiência do aborto, o que é que o padre fazia? Jogava para eu e Elba orar pelas mulheres, né? Para a gente falar para elas na nossa língua, elas entendiam. A gente fez missão, tanto é que a Elba falou, Zezé, vou comprar um terreninho para a gente vir morar aqui. Eu falei, tá bom, Elba, eu e você freira, vai ser uma coisa linda aqui em Medjugorje. Pior que eu não queria sair de lá de jeito nenhum. Pena que um pouco por tempo não vai dar para a gente falar tudo. Mas aí, sintetizando rapidamente. E aí eu estava dentro, rezando o texto da misericórdia, de joelhos, de frente à imagem, já no santuário, lá na igreja de Santiago. Estava de joelhos, e aí veio uma voz, vá no padre agora. Aí eu falei, mas eu não posso ir no padre, vá no padre agora. Eu acabei de rezar, falei, deixa eu acabar de rezar o texto da misericórdia, né? Eu olhei para Nossa Senhora, vá no padre agora. Quando eu chego lá no padre, quando eu chego naquela praça lá, que aqueles padres estão todos confessando, o padre Pedro estava confessando uma religiosa. Nisso veio uma mulher desesperada, correndo com o bebê no colo. Eu estava com a garrafinha de água, que lá a gente pega água gratuita, né, nas bicas, aí eu peguei aquela água, aí olhei para o padre, assim, um pouco distante de mim, eu falei, eu não vou me aproximar, não posso me aproximar, ele está confessando. Aí Jesus falou para mim, se você não for, as pedras falarão. Aí eu, caramba, as pedras falarão no dia anterior, as pedras lá em cima, o choro de criança. Aí a mulher chorando e a criança se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo, o bebê lindo, se debatendo, debatendo, a mulher veio, meio que jogou assim, em cima do padre, com a freira no meio, assim, no momento da confissão, pedindo socorro na língua dela, pedindo socorro. E aí eu falei, meu Deus, vá, se você não for, as pedras falarão. Aí eu falei, eu me aproximei. Aí eu, Tata, padre, abençoa a água. Tipo assim, eu queria exorcizar, eu queria orar pela criança. Eu falei, exorciza a água. Pega essa água agora, padre, vai. Abençoe e asperge nela e tal. A freira parada assim, o padre, né, rezando, eu rezando a oração do anjo, do credo, de São Bento, aí eu já chamei todos os meus santos intercessores, o anjo da guarda, a oração do anjo, e nada da menina parar de chorar. Eu não sabia o que se dava, eu não conhecia aquela mulher, nunca vi na minha vida, não sabia o nome, nem falava a língua dela. E aí eu falei pro padre, depois desse rito todo que ele fez e que a criança não parava de chorar, gritava, e aquele choro veio diretamente aos meus ouvidos que eu vi na noite anterior, no dia anterior. Eu falei, padre, pede para ela me dar o bebê.
Aí o padre olhou, falou com a mãe na língua dele, falou assim, entregue para ela que ela é de confiança. Eu me afastei 3 metros com aquela criança, levantei. No que eu levantei assim, olhei no fundo do olho, naquela hora veio o insight. O bebê que você abortou, que você batizou como um homem menino, na verdade é uma menina. E no fundo do olho daquela criança, eu olhei para ela e falei, a mamãe não te abandonou, você não foi abortada, você é amada. E aí, aquela criança instantaneamente parou de chorar, nos meus braços, levantando assim e olhando para o olho dela. E ali eu fiquei muito emocionada, ela parou de chorar. Eu lembro que eu estava com uma blusinha de poá preta, com os botões, pra você ter uma ideia, tamanho era aquela criança se debatendo, que a minha blusa abriu. Eu tenho até hoje um encharpe que eu ganhei de presente dessa mulher que levou essa criança. E aí ela parou de chorar, olhou para mim e sorriu. Um bebê com 8 meses, 6 meses mais ou menos. E aí eu cheguei, desci, voltei para perto do padre, ninguém entendia nada, eu abraçada a criança que parou de chorar. E aí eu falei, padre, do que se trata? O que é que ela falou? Por que essa criança estava assim? Aí ele falou, Zezé, essa criança, essa senhora que trouxe a avó, ela pagou para essa criança ser abortada. E quem salvou essa criança foi o avô, que entrou na clínica quando a filha já estava despida para fazer o aborto. Então essa criança chorava porque ela foi ameaçada de morte. E ela tinha essa rejeição da mãe. E aí parou de chorar. Eu falei, mas como que pode? Nossa senhora, me explica esse negócio direito. Como é que você me traz do Brasil com um padre polonês que fala português, você me arruma uma experiência dessa no meio de 60 mil peregrinos, porque eu fui no dia do festival jovem, né, que reúne lá no início de agosto, 60 mil pessoas. Como? Como é que pode isso? Olha, eu ainda duvidando. Aí eu cheguei para ela e falei assim, onde está, qual o nome dessa criança? Qual o nome dessa criança? E aí Nossa Senhora já tinha falado para mim que eu nesse site do olho, que o nome da minha neném que eu tinha que batizar, ou fazer o batismo por intenção, ou a minha reconciliação com a minha filha, era Gabriela. Aí é Maria. Olhei para a avó dela, que eu não sabia que era, falei, Maria, Maria. Qual o nome? Ela é Gabriela. O nome da neném era Gabriela. E aí Nossa. agora eu falei, eu quero descobrir, e eu chorava, só chorava. A criança parou de gritar, de chorar, e eu comecei a chorar emocionada com tudo aquilo. Falei, mas como é que Nossa Senhora faz um negócio desse comigo? Eu não sou uma mística, né? Como é que faz isso comigo? Aí eu falei assim, agora eu quero descobrir quem é a mãe dessa menina. E aí eu fui para o meio, estava exatamente na hora da misericórdia, estava começando a Santa Missa, no meio do povo, eu fui com a neném no colo, a avó foi empurrando o carrinho, quando eu cheguei eu vi, era uma jovem de 19 anos, tinha uns 100 e poucos quilos, 150 quilos, muito gorda, muito obesa. E aí eu olhei para ela, ela ficou assim, porque a criança estava no meu colo, não chorava mais. Aí eu olhei para ela e falei assim, ame sua filha, só ame sua filha. E aí baixei, peguei um lencinho, botei e falei, amamente sua filha. E ali ela amamentou, e aí Deus falou para mim, eu quero essa família diante do meu filho, Jesus Cristo. Aí eu não sabia a língua daquela mulher e falei, amanhã, tomorrow, Jesus pede que a senhora, a sua filha e a sua mãe, as 3 gerações de mulheres, estejam confessando. Eu vi as 3 na fila de confissão e eu vi as 3 recebendo Jesus Eucarístico e foi uma experiência estupenda na minha vida, do amor de Deus. Eu não sabia que, enquanto eu estava fazendo as orações na Via Sacra no dia anterior, tinham 2 rapazes olhando para mim. Eu sei que eu não fiquei casada lá porque eu não quis. O padre estava confessando um rapaz, falou assim, ele acha que você, Zezé, esse senhor está apaixonado por você. Não, o padre estava confessando de noite, né, já no penúltimo dia da gente vir embora. Aí o padre estava confessando, aí falou assim, vem cá, vem cá. Eu falei, não, não vou não, chega de ficar perto do senhor confessando. Ele, não, 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 vem, vem, vem. Aí ele falou, quer casar com você. Eu falei, padre, eu vivo a castidade, eu não quero casar, eu não vim aqui para casar. Não, 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 minha filha, olha, é rico, não, é solteiro, fazendeiro, rico e virgem, minha filha. Ele é virgem, minha filha. Eu falei, padre, eu É tenho uma onde? filha no Brasil, eu não vim aqui procurar casamento, padre. E assim, foi maravilhoso a nossa experiência, assim, porque eu digo para todas as pessoas, viva Medjugorje, vá em Medjugorje,
porque eu tenho certeza plena de que o que começou em fato em 2017 vai terminar lá naquele Sim. oásis da A Cláudia que Imaculada, fala. naquele oásis da Nossa Senhora. É maravilhoso. Então, assim, a minha experiência sendo bastante resumida lá com Nossa Senhora foi isso. E aí eu cheguei, a Elba tem inclusive uma foto com essa neném. Aí eu cheguei para Elba, muito emocionada, ela estava sentada lá em oração, eu falei, Elba, 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 Gabriela, quem é essa, quem é essa neném? Aí eu falei, aí eu falei para Elba o que tinha acontecido, né? Aí ela, Zezé, essa menina não é sua filha. Eu falei, eu sei, Elba, que ela não é minha filha. Foi o insight, foi a forma que Deus utilizou desse dom, desse carisma do carisma da renovação que a gente entende, né, como o dom de ciência, o dom de revelação. Aí ela falou assim, porque não existe reencarnação. Eu falei, realmente não existe reencarnação. Foi só o momento que foi utilizado, porque eu precisava sair de lá curada do meu coração. E ali eu saí com essa responsabilidade de dar um nome para minha bebê, Gabriela, e hoje eu tenho um anjo, né, que está na minha cabeceira, que é um anjo desse tamanho que eu ganhei de uma freira no santuário lá de São João Paulo II. E aí tudo se encaixa, porque a carta de São João Paulo II foi a carta que me fez voltar esse caminho de reconciliação com Deus através da misericórdia. É isso. Zezé, lindo testemunho. Tenho certeza que quem participou, está participando, está achando maravilhoso. É um testemunho até para as pessoas que já cometeram aborto, que já Sim. passaram por isso. Como é lindo, eu vejo lindo, Medjugorje. Eu amo o que eu faço, Zezé, as peregrinações. Estou morrendo de saudade. Parabéns. Amo, amo, amo. Através desse testemunho, vários testemunhos que a gente ouve, né, quando a gente vai à Terra Santa, quando vai a Medjugorje. E fica aí um convite, já falei para você lá na igreja, você com a Elva, a gente vai fazer um grupo para Medjugorje. Vamos levar um grupo para Medjugorje, vai ser Se Deus lindo, vai ser quiser. lindo. Vai ser Medjugorje é lindo. assim, gente, quem puder, não deixe de ir a Medjugorje, conhecer Medjugorje, é um pedacinho do céu. E olha que bonito, né? Nossa Senhora te leva, abre o seu coração, prepara o seu coração na oração para te curar. Ali foi a verdadeira cura. Perfeito. Ela Foi foi a resposta que eu precisava. muito delicada, Zezé. Muito Muito lindo. delicada, é assim, um negócio assim que você vê, vai deixando o Espírito Santo, né, vai conduzindo, Nossa Senhora vai nos levando para curar. É por isso que eu falo, o louvor, por isso que nós falamos, né, hoje, né, o louvor liberta. Né? Quando você Liberta. começa realmente a acreditar, né? Quando você enxerga a nossa igreja maravilhosa, por isso que as pessoas, você falou, né? As pessoas procuram outros lugares errados. Não tem essa alegria que a paz que vem de Deus. É único. É a única igreja, o único local que a gente vai buscar e a gente encontra essa paz, mesmo nós passando o que você, por exemplo, acabou de falar, passou na sua vida. Hoje você tem alegria, hoje você sabe que você tem um anjo, hoje você sabe que foi perdoado por Deus. Nossa Senhora Amém. intercedeu. Foi lindo, lindo esse teu testemunho. Não sabia, não conhecia, gente. Mas eu nunca Você, falei. Eu nunca olha, falei abertamente, eu estou partilhando com você porque a partir desse encontro com a Elba foi que a gente começou a gente voltou para o Brasil e a gente começou a viajar o Brasil inteiro dando testemunho. Eu fui para Gospel, o dia da Gospel, lá do Padre Oscar, tinham 25 mil pessoas, né, eu e a Elba. A gente foi para Curitiba, Paraná, deu 45 mil pessoas no dia do Nossa Senhora Perpétua Socorro. Nós fomos para Mato Grosso do Sul, deu 30 mil pessoas no dia inteiro que a gente ficou dando testemunho. Então, assim, a obra do Provida, ela tomou uma dimensão muito grande quando a Elba Ramalho aderiu, até por ser quem ela é, e também na condição de ela ajudar muitas meninas também, né? Então, a gente tem esse chamado de exortar, e também ser canal de misericórdia, né? Porque se a gente não tem esse olhar de misericórdia para com o outro, até porque Deus nos deu a graça da conversão e do perdão gratuitamente, então a gente tem a obrigação de falar para as mulheres, sabe? Saia desse estágio, saia da escuridão, venha para a luz, né? Volte para a igreja, porque enquanto a gente acha que é indigno, a gente não abre o nosso coração para receber essa graça do perdão e anunciar para outras pessoas. E eu sei que se eu já era uma defensora árdua da vida humana, eu passei a ter também esse discernimento e esse conhecimento, porque a nossa igreja também nos educa para isso, né? Diante de tudo que a gente tem possibilidade de viver, de estudar, porque a gente teve, obviamente, que se aprofundar até para combater, né, toda essa cultura de morte, tão denunciada por São João Paulo II, mas a gente ir para as igrejas. Então, o Elba Ramalho vai dar o testemunho. Lembro que a gente foi para Teixeira de Freitas, no interior da Bahia,
sabe? Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja que não cabia. E a gente lá falando de vida. E a gente começou, a partir daí, a construir essa rede de contatos. Então, a gente, graças a Deus, estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos que tivessem feito por nós, Hoje naquele você, momento hoje, que a gente estava. hoje você é envolvida, né? Não vamos entrar nessa live no caso, mas hoje você é envolvida, bem Sim, envolvida, né? Que sim. bonito, né? Hoje você tem essa consciência, a Nossa Senhora te curou e hoje você realmente abraçou a causa, Sim, hoje eu né? dirijo um movimento grande, a confessional e a partidário, onde a gente, unido com todas as pessoas de boa vontade, eu sou católica, graças a Deus, praticante de missa diária, de comunhão, e a gente vai trazendo e a gente vai levando e atendendo. Hoje eu acompanho mulheres que têm a chamada síndrome pós-aborto, mas não tem reconhecimento do CID, então as mulheres que sofrem as consequências pelo bebê não nascido, eu atendo, nós temos um escritório, eu fui capacitada pelo Projeto Esperança para acompanhar essas mulheres, para cada aborto cometido, são 4 meses de acompanhamento, 2 horas semanal, né, de escuta e de direcionamento, e tendo a necessidade de psicólogo, a gente também tem a nossa rede de voluntários, a gente só está aqui para fazer o bem, para ajudar as pessoas, salvar o bebê, salvar as mulheres dessa falácia, desse engodo, né, de tudo aquilo que infelizmente hoje a gente escuta, né, desse pseudo direito de escolha. A gente não pode escolher a morte de alguém. Então a gente tem, o nosso apostolado é um apostolado de misericórdia. E é bonito, Zezé, essa causa que você abraçou. Eu até falei com você, estava com a Cláudia, esqueci o nome, se a Cláudia tiver, está aí na live com a gente, lembrar o nome do filme, aquele filme que você falou também, que eu vi nos Estados Unidos. Sim, Lindo, assim, quem nunca viu, não deixe de ver. Se você lembra o nome, fala agora. É lindo e é, mostra o que é a realidade desse coisa dessa do indústria da demônio, morte, né? essa Eu sei. indústria da morte de crianças Então, inocentes, realmente. É lindo o filme, não me isso. lembro aqui, É né? não Então é lindo. planejado, mas ele está entrando como Milagre da Vida. Ele vai estrear em setembro em todos os cinemas do Brasil. E o Milagre Milagre da Vida. Milagre da Vida. é aquele Milagre da filme Vida. daquele É o não americano. planejado. Isso. Vai entrar como Gente, não Milagre da Vida. deixem de É ver esse lindo. filme. Não deixem de ver. Você vai ter outra visão do que é realmente essa monstruosidade do aborto, né? Dessa matança de crianças inocentes. É uma coisa realmente do demônio. Né? Então é lindo. Uhum. Zezé, nós estamos acabando, mas eu com certeza eu tenho a peregrinação ano que vem, já estamos montando com o Frei Sérgio da igreja, vai para Medjugorje, uma linda peregrinação. Tem o Padre Aldo que Sim. vai com o Ricardo Sá, que você deve conhecer, Ricardo Sá e Eliana Sá, Sim, conheço estão todos. indo também em Graças a setembro Deus. agora. Nós vamos fazer uma live assim que eu entrar no canal do YouTube. Eu vou convidar você para dar esse testemunho, com certeza. E já fica desde já falei isso para você. Vamos fazer uma peregrinação com certeza a Se Medjugorje com Deus você, quiser. para te dar esse testemunho, levar muitas pessoas realmente para Deus. E em Medjugorje, Vamos você sim. sabe, você procurou, você estava lá no santuário, você sabe que lá tem várias cabines de confissão. Né? Sim. Uma das coisas que realmente acontece, um dos milagres que maior acontece é a confissão. A É Nossa Senhora impressionante. precisa, né, ela intercede para que a gente sinta no coração da confissão. Muitas pessoas ficam vários anos sem se confessar ou não se confessam. É muito Uhum. importante, Nossa Senhora pede a confissão, Uhum. busque realmente um padre para a sua confissão, né, para que você possa ser liberta. Né? Então, que bonito, Zezé, essa sua experiência foi linda. Tinha muito mais coisa para falar. Eu queria falar da música na igreja, né, que é realmente apostolado, né, litúrgico, né, saber também se A na gente tem missa que. pode A qualquer gente tem que. música. Exatamente. Vamos fazer uma live só sobre música litúrgica, para que as pessoas possam compreender também, né? Eu estudei música litúrgica com meu grande maestro, Márcio Aquino, e é maravilhoso, a nossa igreja é linda, sabe? Eu digo que só não ama a igreja católica quem não conhece, sabe? Porque ela é completa. Deus é completo, né? E aí a gente não tem que pensar 2 vezes em voltar para Ele e vivenciar, experienciar tudo que Ele E tem louvar, preparado para nós. E e louvar, né, louvar, Alexandre? louvar. Eu amo aquela música, o Frei Velho sempre está cantando agora, eu acho que é muito bonito. Consagração, até falei para você, A consagração à Nossa consagração da Senhora. Senhora. Todos nós temos que nos consagrar à Nossa Senhora. E, Zezé, te falei uma vez lá na missa, eu falei, eu não consigo falar filho, eu só consigo falar coisa. Então a gente canta coisa. Eu não tenho essa
Não consigo. Eu sou uma coisa realmente na mão de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora possa fazer. As pessoas no canto pensam, não é Exatamente. coisa por coisa. É coisa assim, tão nada para que Nossa Senhora possa modular, Nossa Senhora possa fazer a intercessão, né? Sim. E o Nós temos aí autor da 4 minutos. canção, 4 minutos. Mas eu vou E o fazer outra autor da live para cima de canção, glória. Não vamos falar mais de vamos ver se vamos, Nossa Senhora. Essa toda testemunha, a gente tem que fazer outra live. Vamos fazer uma live. Eu vou chamar uns padres que amam Nossa Senhora também, amam o Medjugorje. Nós vamos falar, você na- vai falar. nas Vamos minhas conversar. pregações, nas minhas pregações eu falo para as meninas, as solteiras, né? Ó, se quiser casar, é só ir para Medjugorje. Quem tá encalhado aqui é casar, vai para Medjugorje, né? Porque, olha, aí depois eu descobri que tinha mais um. Tava todo mundo me olhando e eu não sabia que estava me olhando. A Olha que consagração da beleza. senhora? Vou estar aqui Nossa para Senhora Alexandre. ajeita tudo. Nossa, ajeita tudo, né? Vamos lá, faltam Tá, 3 minutinhos, a querida? gente reza um pouquinho, depois se despede e agradecer a todo mundo que participou, viu, Zezé? Alexandre, obrigado, viu? Oh, Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Lindo. Lindo, Zezé. Essa música eu entrego a todos que participaram dessa live. Se tem Amém. nessa live alguém que ouviu o seu testemunho, ouviu o que você falou hoje, foi tocado, amém, já valeu muito. Que Nossa Senhora possa ter feito um trabalho lindo, algum coração. Né? Amém. Bonito o seu testemunho. Eu não sabia desse seu testemunho. Muito bonito, muito bonito. Parabéns, Zezé. Tem Continue muita história para contar, sempre tem muita rindo, história sempre linda, louvando. muita história linda. Vamos saber, vamos marcar. E eu queria Tá ótimo. fazer até uma propaganda que eu tenho, quando eu posso, sempre eu estou acompanhando. Eu acho bonito uma pessoa quando tem um nome, a Elba. Acompanhe o canal da Elba, vocês estão assistindo. Ela reza o terço todo dia, acho que, se eu não me engano, 3 horas da tarde ou 4 horas. Às Eu não 15 me horas, lembro. Terça da Misericórdia ela está fazendo, desde o período da quarentena, e tem sido assim, restaurador, tenho acompanhado sempre que posso. Porque Sim. às 15 horas eu também atendo as gestantes nesse horário da misericórdia, né? Eu tenho um acordo aí com São João Paulo II e com Santa Faustina, para aconselhar as Amém. mulheres mais ou menos nesse horário. Mas a gente está sempre em oração, eu rezo sempre o texto da misericórdia, graças a Deus. Não tem como, a gente tem a arma, eu digo que o maior louvor a Deus é a oração, né? Então, Amém. se você pode até cantarolar, né? É, é, a, a Madre Kelly Patrícia, ela tem as músicas que ela canta da misericórdia, que eu também sempre estou cantando. Então, assim, louve. Ah, eu não sei cantar. Abre tua boca, olha para o céu e diz, Senhor, eu quero cantar para você, que ele vai, né? Ele capacita aquele Amém. que ele escolhe, né? Mas uma alegria muito grande, eu amo vocês, a sua esposa. Sua esposa, para mim, é secretária de Nossa Senhora. A Elbe é a secretária também, e a Claudinha é secretária de Nossa Senhora. Né? Ela exala, tem uma paz, tem uma calma. Os seus filhos são bênçãos, né? O Arthur tem orado muito pela vocação, pelo caminho sacerdotal dele. Falei, meu filho, você vai ser bispo, porque eu vou ver a bispo já. Porque, meu Deus, é uma disciplina. Ele está me ensinando a liturgia das horas. Então, assim, é isso. A gente tem que partilhar com o outro bem maior que Deus nos dá gratuitamente, né? Não se calar diante de tudo isso. E mesmo na dor, no sofrimento, acreditar. E Amém. quem tiver e quiser conversar comigo no privado, tá aí, Zezé.luzoficial, mandou uma mensagem. Se alguém, Vai acabar. porventura...
Beijo. Tchau. Deus Valeu, Zé, magnífico. obrigado.